Shalom pessoal, tudo bem? Aqui fala com vocês é o Oshmalahi. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Tratado de Yomá. Hoje veremos a página 53b desse tratado, onde é citado algo que está tanto no Tanar, quanto está no Novo Testamento, quanto também está no Talmud. Então vamos ver a página 53b de Yomá, o que nos diz. No parágrafo 2º, quando está falando sobre a questão de orações, é feito um exemplo. Se ele voltar imediatamente ao lugar onde estava, é semelhante a um cão que volta ao seu vômito. A sua ação anterior é estragada. Então aqui no Tratado de Yomá está falando sobre um assunto aleatório que é a oração, e daí cita um provérbio que tinha na antiguidade, de que alguém podia ser comparado com um cachorro que volta ao seu vômito, tá? O que isso quer dizer? O que isso nos aponta? Tá? O que isso quer nos ensinar? Esse provérbio popular da época, né? Vamos analisar primeiramente na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Mashiach, ou Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou provérbio, né? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então aqui, no finalzinho da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22, no verso 22 cita duas coisas, né? O cão que voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, a porca limpa que voltou para o lamaçal. Só que antes, o que ele menciona? Ele menciona daqueles que escaparam das contaminações do mundo pelo conhecimento do Mashiach, e depois voltaram e são vencidos pelo mundo e abandonam o mandamento ou abandonam os santos mandamentos, né? Então veja, interessante aqui, o vômito é aquilo que o corpo não ingeriu bem e ele é expelido para fora. E o cão que volta é o cão que volta a se alimentar daquilo que lhe fez mal antigamente, né? Então veja, essa questão da conversão, aqui nós apontamos para a questão de conversão. É melhor algumas vezes você não se converter do que se converter e ficar algo pela metade. Por isso que lá em Apocalipse fala, tenho contra ti que não é nem quente nem frio, que é morno, né? Morno nesse sentido é negativo. Por quê? Porque uma pessoa que agora eu compro Shabat, a semana que vem não compro Shabat, agora eu como kashrut, agora eu não como kashrut. Eu como kasher, agora não como kasher. Eu respeito a lei, agora não respeito. Então é uma pessoa volátil, que ela vai, faz pecado, depois se arrepende, faz pecado, depois se arrepende, e fica cocheando entre dois pensamentos, né? Fica, eu vou para cá, uma hora eu vou para lá. Então isso é pior do que aquele que é ímpio de vez, tá? Veja interessante essa questão. Então a gente vê hoje dentro de movimentos judaicos que alguns grupos acabam se tornando, como fala essa questão, a pessoa que está se convertendo, ela não precisa se converter de uma vez. Ou seja, por exemplo, se a pessoa vem se converter, quer conhecer o Deus de Israel, quer conhecer a sua Torá, eu não preciso dizer imediatamente que ele abandonar seu emprego no Shabat. Primeiro eu começo a ensiná-lo sobre kashrut, sobre a questão de não ter ídolos, né? Eu começo a ensinar, por exemplo, festas que têm ligação com ídolo, como o Natal, a Páscoa cristã, entre outras questões que têm ligações com paganismo. Aí se a pessoa aceita isso, aceita a questão do kashrut, aí ela vai se aperfeiçoando, ela vai entendendo o Shabat. Mas não pode uma pessoa que já está há tempo no processo de conversão, que já sabe que tem que guardar o Shabat, que sabe que tem que guardar o Yom Tov, e que tem certeza disso, ela não pode qualquer dificuldade de estar trabalhando no Shabat, tá? E isso já é ruim quando a pessoa não passou pelo batismo, não terminou a sua conversão, não passou ainda para Brit Milá. Isso já é ruim quando a pessoa já sabe que é o caminho da verdade,
começou a guardar e de repente dá uma crise, vem a primeira dificuldade, a pessoa volta para aquele caminho errado. Agora, depois que passou pela Tevilá e passou pela circuncisão, aí caem todas as maldições sobre aquela pessoa. Por isso, no verso 21 fala: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Né? Então veja essa questão. É um provérbio popular, mas é muito importante. O cão ele não deve comer aquilo que lhe fez mal, ou voltar ao seu próprio vômito. Tá? Então o vômito é algo que foi rejeitado pelo corpo. Se aquilo já fazia mal, você volta para aquilo que é mal, aquilo vai fazer mais mal ainda. Então por isso que a pessoa não precisa se converter de uma vez, ela pode ir nos seus passos, mas ela nunca pode voltar para trás. Né? Quando ela decide se converter, quando ela decide cumprir os mandamentos de Deus, mesmo que seja devagar, ela não pode olhar para trás. Essa questão de olhar para trás é profunda. Nós vemos que os filhos de Israel, eles pediam por salvação, eles pediam para que Deus tirasse eles do Egito. Quando Deus começou a fazer isso, eles começaram a sempre querer voltar para trás, lembrar dos melões do Egito, das verduras do Egito, se queixar do deserto, mesmo que Deus protegesse ele de diversas maneiras, mas tinha suas dificuldades, eles sempre queriam voltar para trás. Nós vemos a questão da esposa de Ló, que também voltou para trás, né? Interessante é uma tradução ali de Gênesis sobre a questão da mulher de Ló. No hebraico também tem um trocadilho ali, que esse voltar, na verdade não se refere só que a mulher de Ló olhou para trás. Ela voltou, diz que ela voltou alguns metros, voltou algumas centenas de metros para trás. Ela voltou, não só o ato de olhar para trás, mas o ato de voltar, tá? Então nós temos que pensar muito bem nessa questão, tá? Escolheu o caminho da techuvá, escolheu o caminho da conversão, ou se converteu, não pode ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Então a única coisa que a gente pode olhar para trás é o que eu fiz de errado atrás e o que eu posso fazer de certo agora. Agora a questão de voltar, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então a gente vê aqui em Pedro, né? E daí a questão da porca também, a porca lavada, né? A porca limpa, ela volta para o lamaçal e fica suja novamente. Lembrando que aqui está comparando o cão e até mesmo a porca com a pessoa que faz a conversão, né? De certo modo. A gente vê lá a visão de Pedro dos lençóis, né? Tinha vários animais impuros, mas que Deus considerou eles puros, ou seja, eles foram convertidos, que é o significado dessa visão que Pedro teve, né? Os gentios se convertendo. Então eles se tornam limpos, se tornam puros. Então eles não podem voltar às práticas que eles tinham antes de se converter. Bom, vamos ver também em Mateus capítulo 7, verso 6, o que nos fala. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Né? Então nesse caso aqui, Yeshua ensina que não devemos dar o que é sagrado, o que é santo aos cães e aos porcos, né? As pérolas. Então tomar muito cuidado com as coisas sagradas, de não entregar aos cães e aos porcos, porque eles vão destruir aquilo, né? Então o que é precioso, nós temos que entregar para aqueles que estão dispostos a mudarem, né? Então a gente vê aqui a parábola que Yeshua nos ensina. Bom, vamos agora então para Provérbios, onde também é citada essa questão, na questão do cão, né? Vamos lá então, Provérbios capítulo 26, verso 11. Como o cão que torna seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultice. Então aquela pessoa que é tola, que fica defendendo o seu argumento errado depois que sabe que está errado, né? E resumindo, seria isso, tá? Como o cão que se torna ao seu vômito. Então veja, o cão que se volta ao seu vômito, igual eu falei, o vômito é aquilo que o corpo recebe que está fazendo mal para você. E você volta para aquilo, né? Então você sabe que aquilo está errado. Mas você volta para aquele caminho. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Então por isso que fala que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então vemos aqui que muitas coisas que estão no Talmud, elas estão também na Brit Hadashah, e muitas vezes elas estão representadas na Torá ou no Tanar, né, no chamado Antigo Testamento. Então veja, nesse caso que a gente conecta essa passagem com
o que está em Provérbios, com o que está em 2 Pedro e o que está no Tratado de Yomá 53b, onde fala essa questão do cão que se volta para o seu vômito. A gente vê o quanto o Novo Testamento, quando você começa a estudar a literatura judaica de forma aprofundada, você vê que a maioria dos seus versos, a maioria dos seus capítulos, tem em alguma ligação com tradições da época talmúdica ou com tradições da época dos rabinos, tá? Então a gente vê que realmente o Novo Testamento ele é uma escritura que foi escrita por judeus religiosos para outros judeus na sua maioria ou para gentios que estavam se convertendo à fé judaica. Por isso que tem tantas ligações com a Torá oral e com a Torá escrita. Espero que esse estudo possa ser proveitoso para vocês e que aqueles que estão no processo de conversão adiantado, ou aqueles que já estão convertidos, que a gente possa sempre olhar para frente e não olhar para trás, para que a gente não incorra nesse provérbio de o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada voltou para a lamação. É isso. Shalom, Lihitraot. Até logo.